hoje é um dia muito especial, especial para mim. Dia dos Pais é uma data que há um bom tempo já vem mexendo comigo. Durante 7 anos ela mexia comigo porque eu achava que eu nunca ia conseguir ser pai. E há 3 anos, né, contando aí o primeiro aninho de nascimento da Débora, já é o 3º dia dos pais que eu comemoro com ela nos braços. E tem um gostinho muito especial. Deus é maravilhoso e poder celebrar esse dia é uma dádiva. E eu queria que a gente pensasse um pouquinho hoje a esse respeito. Não tem como não trazer esse tema à tona hoje. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos de 14 a 16. Romanos 8, de 14 a 16. Vamos ler todos, mesmo assentados em uma só voz? Vamos lá? Diz assim a palavra do nosso Deus: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Vamos orar mais uma vez. Deus Pai Todo-Poderoso, abençoa-nos nessa noite. Fala aos nossos corações de maneira poderosa, de maneira viva e eficaz. E que a despeito das minhas muitas falhas e dos meus muitos erros, a Tua palavra possa penetrar o coração dessas pessoas que estão aqui nessa noite. Ó Deus, gerando neles transformação e mudança de vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O que torna um homem pai? Há alguns vão dizer que o simples fato de ser um progenitor, né, de gerar uma criança, fazer um filho. Outros vão dizer que é algo muito além disso. Mas qual é a principal característica de um pai? Você pode pensar aí de várias maneiras, várias características que podem definir aí um bom pai. Todos nós tivemos um pai, seja ele presente ou não, tivemos um pai que nos gerou de alguma forma. E você pode aí pensar quais são as características de um bom pai. O que eu preciso talvez fazer para ser considerado um bom pai, um pai perfeito? O mundo nos nossos dias alega muitas coisas. O bom pai é aquele que compra o que o filho quer, ou então aquele que faz todas as vontades do seu filho, aquele que de todas as maneiras busca conquistar o carinho do filho. Enfim, um bom pai é aquele que dedica tempo com os filhos, várias dicas, vários exemplos, várias fórmulas mágicas e receitas de como você ser um bom pai. As redes sociais, as páginas aí de redes sociais estão repletas disso. 5 maneiras de ser um bom pai, 5 atitudes de um bom pai, 5 características do pai perfeito, 10 características e por aí vai. Eu tenho certeza que você que é pai, assim como eu, deseja ser um bom pai, cada dia melhor. Ou você que ainda vai ser pai, deseja também, quando se tornar pai, ser um excelente pai. Mas aonde procurar essa receita para ser um bom pai? Aonde? Qual é a receita? Quais são os conselhos? Aonde ler? Aonde buscar essas informações tão preciosas? A palavra de Deus, ela tem inúmeras receitas. Se a gente for ler aí inúmeras dicas, conselhos, provérbios, salmos, próprio livro de Romanos, tantos outros livros, Hebreus e tantos outros livros que nós podemos aí folhear a Escritura, vão nos dizer as características de um bom pai e muitas coisas a respeito disso. Mas eu queria pensar em uma pessoa específica nessa noite como exemplo para todos nós: o próprio Deus. Ele é o maior exemplo de pai que nós podemos ter.
Talvez na sua caminhada você não teve um bom exemplo de pai. Talvez na sua jornada o seu pai falhou muito com você. E talvez mesmo nós que tentamos arduamente ser bons pais, também falhamos. Nós também temos as nossas falhas ali. E aonde que a gente pode buscar então exemplos de um bom pai? Em Deus. E eu queria que a gente pensasse sobre Deus, o pai perfeito. Ele é um pai sem erros, um pai sem falhas, um pai a quem nós, homens, pais de família, devemos nos espelhar. Mas acalmem-se vocês que não são pais e mulheres, tá bom? Essa mensagem não é só para os homens pais, não. Essa mensagem é para todos nós, afinal de contas, todos nós aqui somos filhos de Deus. E talvez o nosso relacionamento com o nosso pai terreno, de alguma maneira, interfere no nosso relacionamento com o nosso pai celestial. E é isso que eu quero levar você a pensar nessa noite também. E algumas características, então, de Deus como pai perfeito, o que torna Deus esse pai tão perfeito que Ele é. A primeira delas é o amor e a entrega dEle. O amor dEle, que se encontra primeiro em Cristo Jesus. Nós podemos encontrar o amor de Deus de maneira visceral, de maneira viva e eficaz em Cristo Jesus. João 3,16, que todos nós podemos declarar aqui de cor, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Cristo, Deus demonstrou ao mundo o que de fato é amor verdadeiro e incondicional. Ele amou o mundo quando nós éramos inimigos, quando nós não tínhamos nada para dar em troca. Eu amo minha filha mais do que a mim mesmo, mas porque ela é minha filha. Foi gerada por nós, é minha filha, tem o meu sangue, e isso gera um vínculo fortíssimo, mais do que qualquer outra coisa. Mas é por isso que eu a amo dessa forma. Se ela não fosse minha filha, provavelmente eu não a amaria dessa forma. O nosso amor, ele não é incondicional. Ele tem condições para ser exercido, mas o de Deus não. Deus nos amou quando nós éramos inimigos. Nós não tínhamos nada para dar em troca. Nós não tínhamos nada para oferecer. O pecado fez separação entre nós e Ele, e ainda assim Ele nos amou. Ele simplesmente nos ama, e isso se dá porque Ele é o próprio amor. Ele é o verbo amar. João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o próprio verbo amar. Deus é o próprio verbo amar. Ele nos ama e pronto. E como pais, o nosso desafio é amar os nossos filhos da mesma maneira. Um amor sacrificial, um amor abnegado, um amor que se doa, um amor que luta por nossos filhos, independente das nossas preferências, e é um amor que quer sempre o melhor, sempre mesmo quando eles erram, por exemplo. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. O amor de Deus é abnegado, pois foi capaz de fazer de tudo para que nós fôssemos salvos. Quem é pai e mãe aqui, se eu falasse assim, dê a vida do seu filho em prol do seu João que está passando ali na esquina. Obviamente, é um exemplo que beira o ridículo, né? Ninguém faria isso, óbvio que não. Mas o próprio Deus, em amor a nós, entregou o seu único filho para morrer no nosso lugar. Deus é um pai perfeito porque Ele tem um amor abnegado. E esse amor foi demonstrado em Cristo na cruz do Calvário. O que faz de nós pais não perfeitos, porque não somos perfeitos, mas pais que buscam a perfeição, é um amor abnegado também. É um amor que se gasta, é um amor que se doa, é um amor que dá a própria vida se for preciso. Deus viu a nossa situação de morte e fez o impossível para nos tirar de lá. E como pai, o meu dever é fazer a mesma coisa pelos meus filhos. E aí você pode estar pensando, mas pastor, eu não sou pai, mas eu não tive um exemplo de pai desse jeito. Eu não sei o que é isso. Mas você pode encontrar em Deus esse amor abnegado. E eu queria que você, talvez que não é pai,
pensasse nessa mensagem dessa maneira, no seu relacionamento como filho de Deus. Deus é o nosso Pai perfeito. Talvez o seu pai terreno, o seu pai aqui desse mundo, não teve um amor abnegado por você. Não demonstrou por você o amor que Deus demonstra dia após dia. Mas em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, nós encontramos o amor de Deus que rompe qualquer barreira. Todos os nossos traumas, todas as nossas dores, todas as nossas feridas que a gente carrega ao longo da nossa vida por conta talvez de um relacionamento ruim com o nosso pai terreno, cai por terra quando nós nos deparamos com o amor divino, o amor perfeito de Deus por nós, demonstrado na cruz do Calvário em Cristo Jesus. O amor de Deus é um amor perfeito. E esse amor deve nos constranger como filhos e nos constranger como pais também. Segunda característica do amor de Deus são as bênçãos diárias. Ah, como Deus se agrada em nos abençoar. Mateus 7,11 diz assim: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhes pedirem. Quem aqui é pai e mãe já experimentou isso? A alegria que a gente tem quando a gente dá um presente para o nosso filho e ele gosta, né? A gente fica besta. A gente fica mais besta que a criança. A gente dá um presente e a criança fica toda... E a gente vibra. E a mesma coisa quando ela não gosta muito, né? Um tempo atrás fomos para Caldas Novas, levamos a Débora pequenininha. E aí, todo feliz, eu e Jaqueline, vamos comprar uma boia para a Débora. Ela não estava nem aí para a boia, né? Compramos a boia. Quando a gente encheu a boia, deu para ela. Ela não deu mínima para aquela boia. Ela queria era água. Foi bem frustrante para o pai e para a mãe aqui. Mas a gente queria ver ela vibrar, a gente queria ver ela se alegrar. A gente se alegra quando o nosso filho recebe um presente, se alegra também. A gente celebra quando o nosso filho está feliz. A gente se agrada de dar coisas boas para os nossos filhos, para vê-los felizes. E assim é o nosso Pai Celestial também. Ele se agrada em dar bênçãos para nós. Só que da mesma maneira que nós, como pais terrenos, privamos os nossos filhos de certos presentes, de certas bênçãos quando eles falham, o nosso Pai Celestial também faz isso. Ele também nos corrige. Ele também pesa a mão sobre nós. Mas é importante a gente entender que Deus, como nosso Pai perfeito, Ele sente prazer em dar presente para nós. Sabe quando seu filho solta aquela gargalhada de alegria por ter ganhado o presente que ele tanto queria? E a felicidade que você sente? Essa é a mesma felicidade que o nosso Deus sente quando nos vê no caminho certo, experimentando, usufruindo das bênçãos que Ele tem para nos dar. Nós vivemos num mundo cruel e é comum diariamente a gente ver notícias de pais e mães que fazem muito mal para os seus filhos. Talvez você aí nas últimas semanas, últimos meses, em algum telejornal, em algum noticiário, deve ter visto aí alguma crueldade de algum pai e mãe para com seus filhos. É fato, o pecado manchou o relacionamento entre pais e filhos. Todos os nossos relacionamentos foram manchados pelo pecado, inclusive o nosso com os nossos filhos. E aí a primeira pergunta que vem à nossa mente é como isso é possível? O pecado. Aí o nosso desafio diário, mesmo tendo essa mancha nos nossos relacionamentos, é olhar para Deus, o nosso Pai bondoso, e buscar, a exemplo dele, dar boas dádivas para os nossos filhos. Eu não estou falando aqui que você precisa dar para o seu filho tudo que ele quer, até porque Deus não faz isso com a gente. Ainda bem que Deus não dá tudo que a gente precisa, tudo que a gente quer, ou melhor dizendo, Ele nos dá o que a gente precisa, mas nem tudo o que a gente quer. Pense aí na sua caminhada cristã, se Deus tivesse dado tudo o que você pediu, como estaria a sua vida hoje? Tem coisa que a gente olha para trás e fala, Deus, obrigado. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor não me deu aquilo que eu pedi. Ainda bem, porque hoje o negócio já está um pouco complicado aqui para mim. Tem coisas que Ele não vai nos dar, mas Ele se alegra em nos dar aquilo que nos faz bem. Deus é um Pai bondoso, um Pai amoroso,
E em várias partes da Escritura nós vemos que Ele tem prazer em agraciar e nos presentear com suas dádivas celestiais. E como pais, o nosso desafio é se concentrar em dar aos nossos filhos não tudo o que eles querem, mas tudo o que eles precisam. E esse é um grande desafio para nós como pais. A gente vive uma cultura de compensação. A nossa rotina é desgastante, o nosso trabalho é árduo, a gente quase não passa tempo com os pequenos. Quando a gente chega em casa, a tentação é tentar compensar a nossa falta, a nossa presença ausente de alguma maneira. Dando coisas, enfim, de alguma maneira. Esse é o nosso grande desafio, lutar contra essa correnteza e ir na contramão de tudo isso. E entender que os nossos filhos precisam de nós. E os nossos filhos, acima de tudo, precisam de Cristo. O maior presente, a maior bênção que você pode dar para o seu filho não é a herança que você vai deixar para ele, ou as dívidas. Não é os bens materiais, o brinquedo, o videogame, o computador, o tablet que você vai dar para ele. É Cristo. O maior presente que você pode dar para o seu filho é Cristo. E infelizmente, como pastores, nós vemos muitas vezes pais tão preocupados com a vida profissional dos filhos, não que isso não seja importante, mas nós vemos que muitos pais colocam isso como a grande prioridade da vida dos filhos e acabam se esquecendo de investir na vida espiritual dos filhos. Lembre-se, o maior presente que você pode dar para o seu filho é Cristo Jesus. É conduzi-lo nos caminhos do Senhor. É guiá-lo nos caminhos de Deus, para que quando for velho, não se desvie dele. E aí trazendo para nós também como filhos, lembre-se sempre, meu irmão, minha irmã, Deus Pai, o Pai perfeito, Ele se agrada em nos dar bênçãos e dádivas. Talvez o seu pai terreno tenha falhado muito, e talvez o seu pai terreno tenha sido um excelente pai, que te deu muitas coisas. Saiba que em Deus você pode usufruir de coisas infinitamente melhores do que tudo o que os nossos pais terrenos podem nos dar. Lembre-se do que eu frisei aqui. O melhor presente que nós podemos dar para os nossos filhos, ou o melhor presente que nós podemos receber como filhos, é Cristo Jesus. Segunda característica de Deus como Pai perfeito é a sua graça e a sua misericórdia. Primeira coisa que nós vemos é a adoção em Cristo Jesus. Em Gálatas 4:5, Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5 diz assim: Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A graça e a misericórdia de Deus fazem dele o Pai perfeito. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos em trevas, perdidos, esquecidos. E Deus ali nos resgata, nos traz para a sua maravilhosa luz. E não apenas isso, nos adota como filhos. No mundo de Paulo, a adoção ela fazia parte da sociedade. Era comumente ligada a jovens adultos. Homens de bom caráter, que se tornavam herdeiros e mantinham o nome de família de pessoas ricas que não podiam ter filhos. Então, um pouco diferente da nossa cultura hoje, não se adotavam crianças recém-nascidas. Adotavam-se já pessoas mais velhas, jovens adultos, para que esses então pudessem dar continuidade àquela família que os patriarcas não podiam ter filhos. E aquela pessoa passava então a ter todos os direitos que um filho biológico tinha, como a adoção no nosso país hoje também. Um filho adotivo ele tem todos os direitos legais como um filho biológico, sem distinção alguma. E é isso que Deus faz conosco aqui. Em Cristo Jesus, nós somos adotados pelo Pai perfeito, como filhos, e esse processo de adoção faz com que nós possamos usufruir das mesmas bênçãos, das mesmas dádivas que o próprio Cristo Jesus, como filho, também usufrui. A vida eterna, a graça, a misericórdia, as bênçãos, o amor de Deus, o Pai, é real na nossa vida, porque agora nós não somos mais apenas criaturas de Deus, nós somos filhos de Deus.
E Ele nos permite desfrutar de todas essas bênçãos, a despeito da nossa humanidade pecaminosa, a despeito das nossas falhas. Em Cristo nós usufruímos das mais ricas bênçãos de Deus, aquelas reservadas ao seu único Filho. Outra notícia maravilhosa é que no processo de adoção nós recebemos o espírito de filiação e um coração transformado que nos encoraja e deve nos encorajar a falar de Deus, como um filho fala, a falar com Deus, como um filho fala do seu próprio pai, com o seu próprio pai, desculpa. Esse relacionamento não tem nenhum paralelo com a experiência humana. Pode-se dizer que os que alcançam esse relacionamento nasceram de Deus, são seus filhos de fato. Deus nos vê como filhos, nos ama como filhos, deseja que estejamos perto como um pai deseja a presença dos seus filhos. Tudo isso por meio do sangue de Cristo Jesus. E aqui eu abro mais um parênteses para nós como igreja. Em Cristo Jesus, nós jamais estaremos desamparados. Jamais estaremos órfãos. Agora nós temos um Pai que nos adota, que nos abraça, que nos quer como filhos, usufruindo de todas as bênçãos que o próprio Jesus usufrui, usufruindo de todas as realidades que o próprio Cristo usufrui, em graça e misericórdia. Deus nos adota como filhos e nos traz para junto dele. E nós não estamos mais sozinhos. Olha que notícia maravilhosa. Outra coisa também que nós vemos ainda na graça e na misericórdia de Deus como um Pai perfeito, é a sua autoridade presente na sua aliança. Segundo a Samuel 7, 13 e 14 diz assim: esse, Davi, estava falando de Davi aqui no contexto, edificará uma casa em meu nome, eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens, com açoites de filhos de homens. Aqui o Senhor deixa muito claro que estava firmando com uma aliança com Davi. A sua descendência, o seu povo, usufruiria também dessa aliança. E nessa aliança Deus deixa muito claro: eu serei o seu pai e ele será o meu filho. O que torna Deus o Pai perfeito é a sua autoridade sobre nós. Nós não somos filhos largados ao léu, deixados para viver a sua vida à revelia como bem entendem, como bem querem. Nós temos um Pai a prestar contas. Nós temos um Pai a quem nós devemos respeitar. Tem horário para chegar, tem horário para sair, tem a coisa certa para fazer, tem a coisa errada a não se fazer. Nós devemos respeito ao nosso Pai Celestial. Nós devemos reverência ao nosso Pai Celestial. Nós devemos submissão ao nosso Pai Celestial. Da mesma maneira que você como pai e como mãe exige reverência, submissão e respeito do seu filho. Ele é o nosso Pai Celestial. E Ele exige de nós esse respeito e essa submissão. Perceba o que Ele fala ali no final. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Deus é autoridade sobre nós. Há um pai a quem nós devemos prestar conta. E a obediência a Deus não deve ser vista por nós como um peso. Eu sei que muitas vezes você, ao longo da sua caminhada cristã, ou talvez isso seja uma realidade atual na sua vida, olha para as leis de Deus, para a obediência a Deus, para os mandamentos de Deus como algo penoso, como algo difícil. Oh, regra sobre regra, não pode isso, não pode aquilo, pode isso, pode aquilo. Mas você não coloca regra sobre seu filho e sua filha? Você como pai, como mãe, não coloca regra sobre seus filhos? Você como filho, talvez ainda não é pai, mais maduro hoje, você não entende que as regras que seus pais colocavam sobre você quando você era criança foram necessárias para a preservação, inclusive, da sua própria vida? As regras são necessárias. A autoridade é necessária.
O que torna Deus o Pai perfeito é a autoridade sobre seus filhos. E uma grande falha que nós temos visto nos pais e mães atuais é essa perda da autoridade. Os pais têm afrouxado as rédeas cada vez mais dos filhos, deixado os filhos viver a revelia do jeito que querem, fazer o que quer, do jeito que quer, quando quer, a hora que quer. E a coisa está começando a perder o controle. A coisa está começando a ficar complicada. Pai e mãe, lembrem-se, vocês são autoridade sobre a vida dos seus filhos. Independente da idade, enquanto estiverem sobre a sua tutela, você é autoridade sobre eles. É você quem manda. É você quem governa. É você quem cuida. Eles estão debaixo da sua aliança. Eles estão debaixo da sua autoridade. A última palavra deve ser a sua. Com base nisso aqui. Não é a última palavra é minha, do jeito que eu acho que tem que ser, da maneira que eu acho que tem que ser. É com base no Pai perfeito que nos dá as instruções aqui. Aí sim, você vai guiar e conduzir seus filhos da melhor maneira possível. Nós não podemos perder as rédeas dos nossos filhos, não. O mundo tem falado ao contrário disso, que a gente tem que deixar eles fazerem o que eles querem, ser o que eles quiserem, fazer quando quiserem, do jeito que quiserem, como quiserem, com quem quiserem. Mas não é assim que funciona. Existe regra, existe autoridade, e é isso que torna Deus o Pai perfeito. E por fim, terceira característica de Deus como Pai perfeito é a sua justiça. E a sua justiça se revela por meio da sua correção. Deus é justo, Ele quer que as coisas sejam feitas da maneira correta, por isso Ele nos corrige. Hebreus capítulo 12, versículos 6 e 8 diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. O que a palavra de Deus está nos falando é: se você como filho não tem sido corrigido por seus pais, alguma coisa está errada. Está errado. Quando eu falo em corrigir, eu não estou falando só de bater, não. Estou falando de instruir, de corrigir, de falar: olha, isso aqui que você está fazendo está errado. É assim que se faz, é assim, para cá, para colar, desse jeito. Instruir os filhos, sejam crianças, jovens, adolescentes, adultos, casados. É nosso dever como pai, instruir e corrigir os nossos filhos, porque é isso que Deus faz como Pai perfeito. Deus, Ele pesa a mão. E você como pai e mãe sabe o quanto dói na gente ter que corrigir os nossos filhos. Quando você põe seu filho lá de castigo, sentado no cantinho, a lágrima escorre, chega a soluçar. Não é, Jaqueline Garcia Costa Rodrigues? O coração chega a dói. A bichinha fica lá no sofá assim, mas tem que corrigir. E a gente fica lá assim segurando para não liberar antes da hora do castigo, mas tem que deixar, tem que corrigir, porque eles têm que aprender a fazer as coisas da maneira certa. E Deus faz isso com a gente também. Quantos momentos na nossa caminhada cristã a gente estava lá sentadinho no sofá da disciplina de Deus, soluçando, querendo que Deus fizesse a nossa vontade, e Ele: não vou te tirar do castigo por enquanto não. Você precisa aprender. Quantas esperas a gente já passou, quantos nãos a gente já levou de Deus. E tudo isso nos fez crescer. A correção nos faz crescer. A correção nos faz ser alguém melhor. Por isso, como pais, como mães, a gente precisa sim colocar a correção como parte da nossa vida. Ao passarmos pelas nossas fornalhas da aflição, que muitas vezes são correção de Deus, por meio da disciplina nós temos que ter uma coisa em mente: isso é parte do processo de Deus para o nosso crescimento. E o grande conforto é que Deus não vai largar a gente lá sozinho e falar: se vira. Deus é um pai muito amoroso, como a gente já acabou de ver. E Ele vai estar com a gente durante todo o processo de disciplina. Assim como Deus corrige, nós devemos corrigir nossos filhos também, por mais que esse processo seja doloroso. Outra característica da justiça de Deus é o perdão e a justificação.
Salmo 103, 13 e 14 diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus sabe que a gente é falho. Deus sabe que a gente é fraco. Por mais que Ele se entristeça quando a gente falha, quando a gente cai, Ele não se surpreende, porque Ele conhece a nossa estrutura. Como pais, a gente precisa olhar para os nossos filhos, entendendo que eles vão errar, eles vão falhar. E eu já vi muitos pais olharem para os filhos de uma maneira diferente. Não, meu filho jamais faria isso. Não, meu filho é muito correto, meu filho não vai fazer esse tipo de coisa. Vai sim, pai. Não se ilude não. Se ilude não. Seu filho é pecador, como você. E você, como pecador, é capaz de fazer atrocidades. Imagina seu filho. Nós, como pecadores, fazemos coisas que a gente às vezes olha para trás. Senhor amado, ainda bem que a tua graça e a tua misericórdia me alcançam. Seu filho também vai fazer coisas terríveis. E muitas vezes seu filho vai fazer coisas terríveis escondidos de você. Mas um pai perfeito é aquele que perdoa. É aquele que olha com olhos de perdão, com olhos de graça, com olhos de justiça. Deus tem compaixão de seus filhos. E essa palavra compadecer aqui do Salmo 103 no original traz uma ideia de compaixão, um sentimento visceral. Lá no original tem o termo, a palavra útero, trazendo a ideia de que é um sentimento tão visceral, tão íntimo, tão profundo, que Deus sente por nós. E é esse o sentimento que nós devemos ter por nossos filhos também. Deus nos ama com amor profundo, capaz de nos perdoar quando falhamos. E assim como o pai se compadece do seu filho, Deus também se compadece de nós quando nós falhamos. Não importa o quão falho o filho seja, quão erradas sejam as suas escolhas, o verdadeiro pai jamais deixará um filho. Ele pode discordar e deve discordar das escolhas erradas que o filho fizer. É nosso dever, sim, instruir os nossos filhos nos caminhos certos, mas é nosso dever também abraçá-los e perdoá-los quando eles errarem, quando eles falharem. E eles vão errar muito, viu? A gente errou também ao longo da nossa caminhada, né? Quantos conselhos os nossos pais nos derem, a gente... Não, o senhor não sabe de nada, a senhora não sabe de nada. A gente foi seguir a vida do nosso jeitinho, ó, deu com a cara na parede. Deu com a cara na parede. E aí a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo. Os nossos filhos vão passar por isso também. Mas como pais, a exemplo do pai perfeito que é o nosso Deus, precisamos falar, não meu filho, vem cá. A gente não pode ser aquele tipo de pai que fala, eu te avisei, tá vendo? Não ouve seu pai, não ouve sua... Bem feito para você. Não ouve seu pai e sua mãe. Não é essa a postura do pai perfeito. O pai perfeito é que ele fala, não, vem cá meu filho. Vamos sentar aqui, vamos chorar junto. Vamos tentar encontrar meio para solucionar esse problema aí. Vamos tentar encontrar um meio para resolver. O negócio deu ruim. Deu ruim? Deu ruim. A gente viu que deu ruim, mas vamos tentar resolver isso aqui. Da melhor maneira possível, com amor e graça. O perdão de Deus nos alcança. E nós, como pais, precisamos agir com os nossos filhos à semelhança de Cristo, com olhos de compaixão. Como eu falei, eles vão errar, eles vão falhar, talvez até mesmo fazer escolhas que nós abominamos. Que Deus nos livre disso, mas pode ser que aconteça. Mas a gente precisa estar sempre disposto, de braços abertos, para abraçá-los e seguir a instrução correta em amor, em graça, em todo o tempo. Para concluir, ser pai não é tão simples assim. Ser pai não é simplesmente a consequência natural da união entre um homem e uma mulher. Se fosse só isso, seria muito fácil. Ser pai é responder a um chamado de Deus, a ser um tipo de Deus, a figura de Deus dentro da nossa casa. Pais, homens que estão aqui, pais, prestem atenção, eu vou repetir isso. Ser pai é responder a um chamado para ser um tipo
de Cristo, a figura de Deus para os nossos filhos. Sabe o que isso significa? Isso significa que quando o seu filho pensar em Deus como papai do céu, a primeira referência de pai que ele vai ter é você. Isso significa que toda vez que o seu filho pensar em Deus como pai, ele vai pensar em Deus, na primeira infância talvez ali, a semelhança de você. O seu exemplo, a sua vida, o seu testemunho está diretamente ligado à maneira como o seu filho vai ver Deus. Um pezinho bem leve sobre as nossas costas como pais agora, né? Ô Senhor, tem misericórdia de nós. E é muito comum a gente ver pessoas tendo uma visão distorcida de Deus, porque tiveram um péssimo relacionamento com seu pai terreno. É muito comum vermos pessoas dizendo, se Deus é pai, eu não quero. Se for para ter um Deus pai como o meu pai que eu tive aqui nesse mundo, muito obrigado, não quero, estou fora. É muito comum isso acontecer. E talvez você sinta isso no seu coração. Talvez você que está aqui hoje, talvez você que está nos assistindo aí pela sua televisão, pelo seu telefone, talvez você experimente isso. Talvez você tenha limitações no seu relacionamento com Deus porque você não teve um bom relacionamento com o seu pai aqui da terra. Mas eu queria falar para você em maneira especial hoje, que Deus não é um pai como o seu pai terreno. Deus é um pai perfeito. Ele nos ama. Ele nos chama das trevas para a sua luz. Ele nos acolhe, Ele nos salva, Ele nos restaura, independente do nosso erro. Independente do que a gente faça, Ele continua nos amando e Ele continua nos perdoando, porque a sua graça é sem fim. A palavra de Deus diz que a graça de Deus é melhor do que a vida. Nele nós podemos descansar. Talvez o seu exemplo de pai terreno foi péssimo, mas você tem um bom exemplo de pai celestial, de pai perfeito. E você pode encontrar em Deus um pai que acalenta, um pai que cuida, um pai que ama, um pai que chora junto com você, um pai que celebra as suas conquistas, e um pai que está sempre do seu lado, não importa o que aconteça. Voltando para nós pais terrenos, o padrão é alto, viu? O padrão é alto. E é a semelhança dele que nós precisamos lutar para ser a cada dia. Lembrando que quando os nossos filhos olham para Deus como figura de um pai, eles lembram de nós. E eles precisam olhar para nós e ver em nós a figura do próprio Deus. Duas aplicações bem rápidas para nós. Primeiro, para você, pai, nessa noite. Nós temos um modelo de paternidade a seguir. A nossa tarefa é ser uma figura, um tipo do próprio Deus dentro da nossa casa. O que nós falamos, o que nós fazemos, o que nós pensamos, a maneira como tratamos a nossa esposa, a maneira como tratamos os nossos filhos, as visitas que chegam na nossa casa, a maneira como lidamos com o nosso trabalho, precisam testemunhar Cristo para os nossos filhos. E para você que é filho, primeira coisa, honre seu pai e sua mãe. Ele é a autoridade de Deus sobre sua vida, ponto. Segunda coisa, por mais que o seu pai terreno falhe, o nosso Pai Celestial jamais falha. Ele é o Pai perfeito. Confie e creia que você jamais estará sozinho, desamparado. Mesmo que o seu pai terreno não esteja aqui, confie que o nosso Pai Celestial está sempre ao nosso lado. Por mais adversa e por mais difícil que seja a situação. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem.
Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.